Testemunho de fé e milagre. A cura de esclerose tuberosa na congregação cristã no Brasil. O início de uma jornada de dor e esperança. A vida de Mateus Oliveira, um jovem de 19 anos, morador de Guarulhos, São Paulo, havia sido marcada por uma batalha silenciosa e cruel. Desde os 3 anos de idade, ele convivia com os sintomas da esclerose tuberosa, uma doença genética rara que provoca o crescimento de tumores benignos em vários órgãos, incluindo cérebro, coração, rins e pele. Os médicos haviam diagnosticado a condição quando Mateus ainda era uma criança, após seus pais, José e Maria Oliveira, notarem que ele tinha convulsões frequentes, manchas brancas na pele e um atraso no desenvolvimento motor. Doutor, o que meu filho tem? Por que ele cai no chão de repente, como se estivesse desmaiando? Perguntou Maria com os olhos cheios de lágrimas, enquanto segurava o pequeno Mateus nos braços. O neurologista com um tom sério explicou. Senhora Maria, seu filho tem esclerose tuberosa. É uma doença sem cura, mas podemos controlar os sintomas com medicamentos. No entanto, os tumores podem crescer e afetar órgãos vitais. Vamos precisar de acompanhamento constante. Aquelas palavras ecoaram como uma sentença. José, um homem de fé mas também realista, sentiu o peso da notícia. Deus, por que isso com o meu filho? Murmurava em oração, todas as noites, antes de dormir. A vida sob o peso da doença. Os anos se passaram, e Mateus cresceu sob uma rotina de consultas médicas, exames de ressonância, medicamentos anticonvulsivantes e internações. Apesar de ser uma criança alegre, ele sofria com as crises epiléticas, que muitas vezes o deixavam exausto e confuso. Na escola, algumas crianças o evitavam, com medo das suas convulsões repentinas. Outros, mais compassivos, tentavam ajudá-lo, mas Mateus sentia-se diferente, marcado por uma doença que não escolheu. Pai, por que eu sou assim? Por que Deus não me cura? Perguntou certa vez, aos 12 anos, depois de mais uma crise que o deixou com o rosto machucado. José, com a voz embargada, respondeu: Filho, Deus tem um propósito para tudo. Talvez Ele esteja preparando você para algo grande. Não desista da fé. Mas as dúvidas persistiam. Maria, uma mulher de oração, passava noites em claro, lendo a Bíblia e clamando a Deus por um milagre. Ela frequentava a Congregação Cristã no Brasil, CCB, desde jovem e sabia que naqueles templos simples, mas cheios de fé, Deus operava maravilhas. Senhor, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Se for da tua vontade, cura-o. Suplicava em suas orações. O encontro com a fé que move montanhas. Em 2022, quando Mateus já estava com 18 anos, sua condição piorou. Os tumores no cérebro começaram a aumentar de tamanho, causando dores de cabeça insuportáveis, visões turvas e crises epiléticas quase diárias. Os médicos sugeriram uma cirurgia de alto risco, mas as chances de complicações eram grandes. Se operarmos, ele pode ficar com sequelas motoras ou até morrer na mesa de cirurgia, advertiu o neurocirurgião. Desesperados, José e Maria decidiram levar Mateus para um culto de oração na CCB. Não era a primeira vez que iam, mas dessa vez a fé deles estava à prova. O templo, localizado em um bairro simples de Guarulhos, estava lotado de irmãos em Cristo, todos vestidos com modéstia, homens de um lado, mulheres de outro, como manda a tradição da igreja. O presbítero, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, conduzia o culto com hora de oração, leitura bíblica e hinos cantados sem instrumentos, apenas com a voz dos fiéis. Irmãos, hoje é um dia de batalha espiritual. Temos aqui entre nós um jovem que precisa de um milagre. Vamos clamar ao Senhor com fé, anunciou o presbítero, olhando diretamente para Mateus, que estava sentado ao lado dos pais, pálido e fraco. A noite em que o céu se abriu. Mateus mal conseguia ficar em pé. As dores de cabeça eram tão intensas que ele fechava os olhos com força, como se tentasse escapar da realidade. Mas quando o presbítero chamou os ancianos da igreja para impor as mãos sobre ele, algo mudou. Em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que esta doença saia deste corpo, que os tumores se dissolvam, que as convulsões cessem, que a saúde seja restaurada, declarou o presbítero com autoridade espiritual. Mateus sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma energia divina estivesse agindo dentro dele. As dores começaram a diminuir gradualmente, e uma paz inexplicável encheu seu coração. Eu sinto algo diferente, murmurou, olhando para os pais com olhos arregalados. Maria, que estava de joelhos em oração, começou a chorar copiosamente. Glória a Deus! Meu filho está sendo curado. O culto continuou por mais 2 horas com orações ininterruptas, testemunhos de fé e cânticos de gratidão. Quando finalmente terminou, Mateus conseguiu levantar-se sozinho, sem a ajuda dos pais.
Pai, mãe, eu não sinto mais dor, disse, com voz firme. José, emocionado, abraçou o filho. Deus ouviu nossas orações, filho. Ele é fiel. A confirmação médica do milagre. No dia seguinte, Mateus acordou sem nenhuma crise. Os pais, ainda incrédulos, marcaram uma ressonância magnética de urgência para confirmar o que seus corações já sabiam. O médico, ao analisar os exames, ficou boquiaberto. Isso não é possível. Os tumores diminuíram significativamente. Alguns até desapareceram. E a atividade epilética no cérebro está normalizada. É um milagre, doutor. Um milagre de Deus, afirmou Maria com lágrimas de alegria. O neurologista, embora cético, não teve como negar a evidência. Na medicina, nós não temos explicação para isso. Mas se a fé de vocês trouxe essa melhora, então continuem assim. A vida após a cura, um testemunho de fé. A notícia da cura de Mateus se espalhou rapidamente pela congregação. No próximo culto, ele foi chamado para dar seu testemunho diante de todos os irmãos. Eu era um jovem cheio de dúvidas. Perguntava a Deus por que ele permitia que eu sofresse. Mas hoje eu entendo. Ele queria mostrar o seu poder na minha fraqueza, disse Mateus com voz emocionada. Antes eu tinha medo de sair de casa, com receio de ter uma crise na rua. Hoje eu ando com a cabeça erguida, porque sei que Deus me libertou. Muitos irmãos choravam de emoção, e vários se levantaram para pedir oração por suas próprias batalhas. O impacto na família e na comunidade. A vida da família Oliveira mudou completamente. José, que trabalhava como motorista de ônibus, passou a dedicar mais tempo ao serviço do Senhor, visitando doentes e levando a palavra de Deus. Maria, que sempre foi uma mulher de oração, agora liderava grupos de intercessão na igreja. Mateus, por sua vez, sentiu o chamado para servir. Ele começou a participar dos cultos de jovens, compartilhando sua história e encorajando outros que passavam por provações. Se Deus curou minha doença, que muitos diziam ser incurável, Ele pode fazer o mesmo por vocês. Dizia aos jovens que o procuravam após os cultos. Os desafios da fé e as tentações do mundo. Mas nem tudo foi fácil. Alguns amigos de Mateus que não eram crentes zombavam dele. Ah, então agora você acha que foi Deus que te curou? Não foi a medicina, não? Provocava um colega de escola. Mateus, porém, respondia com paz e convicção. A medicina faz a parte dela, mas foi Deus quem operou o milagre. Os médicos mesmos disseram que não tinha explicação. Outros tentavam desviá-lo do caminho da fé, convidando-o para festas e hábitos que iam contra os princípios da CCB. Vem comigo, Mateus. Só uma cervejinha, ninguém vai saber. Mas ele, firme em sua decisão, respondia. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Não vou macular o que Deus santificou. Um novo propósito, servindo a Deus com gratidão. Com o tempo, Mateus sentiu o desejo de se batizar. Na CCB, o batismo é um ato solene, realizado após profunda reflexão e arrependimento. Ele conversou com o presbítero, que o orientou sobre o significado do batismo nas águas. Batizar-se é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Você está pronto para essa entrega total? Perguntou o presbítero. Estou, irmão. Quero viver para Deus, porque Ele me deu uma segunda chance, respondeu Mateus com determinação. No dia do batismo, o templo estava lotado. Mateus, vestido com uma túnica branca, desceu às águas enquanto o presbítero orava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo para a remissão dos teus pecados. Quando emergiu, uma alegria indescritível encheu seu coração. Ele sabia que daquele momento em diante sua vida pertencia a Deus. O testemunho que alcança multidões. A história de Mateus não ficou restrita à sua congregação. Através de redes sociais e testemunhos compartilhados, seu milagre chegou a outras cidades e até outros países. Pessoas com doenças graves começaram a escrever para ele pedindo oração. Irmão Mateus, minha filha tem câncer. Ore por ela. Eu tenho esclerose múltipla. Acredita que Deus pode me curar como curou você? Mateus humildemente respondia. Não sou eu quem cura, é Deus. Mas vou orar com você, e juntos vamos clamar pela misericórdia dele. A lição de uma vida transformada. Hoje Mateus Oliveira é um jovem de 21 anos, cheio de propósito. Ele estuda para ser cooperador na CCB, ajudando na evangelização e no discipulado de novos convertidos. Sua família continua firme na fé, e sua história é contada como um exemplo do poder de Deus. Se Deus pode curar uma doença que os médicos disseram ser incurável, Ele pode fazer qualquer coisa na vida de quem crê, afirma Mateus, sempre que dá seu testemunho. E assim, em um templo simples, sem luxo, mas cheio do Espírito Santo, mais uma vida foi transformada. Mais um milagre foi registrado nos anais da congregação cristã no Brasil, provando que onde há fé não há impossíveis para Deus.
Glória a Deus pelas maravilhas que Ele opera. Que este testemunho fortaleça a fé de todos que o lerem. Amém. Testemunho CCB. Jovem sarou de esclerose tuberosa na oração. Congregação Cristã no Brasil. Continuação, uma jornada de fé, lutas e milagres no cotidiano da CCB. O primeiro sinal, uma noite de oração e lágrimas. Aquela noite de quarta-feira, no pequeno templo da Congregação Cristã no Brasil, estava fria, mas o coração dos irmãos ardia em oração. Mateus Oliveira, então com 17 anos, sentia o peso da doença em cada movimento. A esclerose tuberosa, diagnosticada quando ele tinha apenas 5 anos, havia deixado marcas visíveis em sua pele, pior, tumores no cérebro que causavam crises epiléticas frequentes. Os médicos haviam sido claros: não há cura, apenas controle com medicamentos e mesmo assim com limitações. Mas naquela noite algo era diferente. O irmão José, um cooperador idoso e de voz firme, havia convidado a igreja para um período especial de jejum e oração pelos enfermos. Quando chegou a vez de Mateus ser apresentado diante do altar, ele sentiu um misto de vergonha e esperança. Será que Deus realmente vai me ouvir? Pensava, enquanto as mãos trêmulas seguiam o ritmo das canções entoadas pelos irmãos. Senhor Jesus, temos aqui este jovem, que desde criança carrega este fardo. Mas tu que saraste os leprosos, que fizeste o cego ver e o coxo andar, olha para Mateus com misericórdia. Clamou o irmão José com as mãos levantadas. Mateus fechou os olhos e as lágrimas escorreram. Não eram lágrimas de dor física, mas de uma dor mais profunda, a dúvida. E se Deus não quiser me curar? Mas então, como um sopro suave, uma paz inexplicável encheu seu peito. Era como se uma voz sussurrasse: confia em mim. A crise que mudou tudo. 3 dias depois, Mateus teve uma das piores crises de sua vida. Sua mãe, Dona Maria, encontrou caído no chão do quarto, os olhos revirados, o corpo contorcido em espasmos. O desespero tomou conta dela. Meu Deus, não leve meu filho! Gritou, enquanto o irmão Pedro, vizinho e membro da CCB, corria para ajudar. Irmã Maria, não é hora de desanimar. É hora de crer, disse o irmão Pedro, enquanto segurava Mateus para que não se machucasse. Vamos orar agora mesmo. E ali no chão do quarto simples, entre o cheiro de remédios e o som dos soluços de Dona Maria, eles oraram. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e gemidos que só o Espírito Santo poderia interpretar. Senhor, se é da tua vontade, sara este jovem. Mas se não for, dá-nos forças para suportar. Mas nós cremos, Senhor. Nós cremos que tu és o mesmo Deus que operou milagres nos tempos bíblicos. Mateus não lembra de nada daquele momento, apenas de uma luz branca e uma sensação de leveza. Quando abriu os olhos, estava deitado em sua cama, a mãe ao seu lado, os olhos inchados de chorar. Filho, você está bem? Perguntou Dona Maria com voz trêmula. Mateus tentou se levantar e, para sua surpresa, não sentiu a dor de cabeça que sempre o atormentava após as crises. Pelo contrário, uma estranha clareza tomou sua mente. Mãe, eu acho que estou curado, disse, quase sem acreditar. Dona Maria o abraçou forte e juntos choraram de gratidão. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, o templo estava lotado. A notícia de que Mateus havia tido uma crise grave e misteriosamente não apresentava mais sintomas havia se espalhado. O irmão José, ao subir ao púlpito, olhou para a multidão e disse: Irmãos, hoje temos um testemunho vivo do poder de Deus. Mateus Oliveira, que muitos aqui conhecem, foi curado de uma doença que os médicos disseram ser incurável. Mas nós sabemos que para Deus, nada é impossível. Mateus, com as mãos ainda trêmulas de emoção, subiu ao púlpito. Olhou para os rostos conhecidos, as irmãs que sempre o abraçavam, os jovens que brincavam com ele na escola dominical, os cooperadores que o visitavam quando estava doente. E começou a falar: eu não sei por que Deus escolheu me curar. Tem tanta gente sofrendo, pessoas que oram e ainda não viram a resposta. Mas uma coisa eu sei, Deus ouve. Ele vê. E no tempo dele, ele age. Eu não era digno, mas ele teve misericórdia de mim. Silêncio. Depois, um murmúrio de glória a Deus percorreu o templo. Muitas lágrimas caíram. Uma irmã, que há anos lutava contra um câncer, levantou-se e disse: Irmão Mateus, você me deu esperança. Vou continuar orando, porque se Deus fez por você, pode fazer por mim também. E assim, naquele dia, não foi apenas Mateus que recebeu um milagre. Foi toda a congregação que viu sua fé renovada. A vida após a cura, desafios e bênçãos. Os meses seguintes não foram fáceis. Apesar da cura, Mateus ainda enfrentava olhares de desconfiança. Alguns médicos, ao saberem do caso, disseram que era remissão espontânea, um fenômeno raro, mas possível.
Outros, mais céticos, insinuavam que era efeito psicológico. Eles não entendem, filho, disse seu pai, Senhor Antônio, uma noite após Mateus voltar frustrado de uma consulta. Mas nós sabemos a verdade. Deus operou em você. Não precisa provar nada para ninguém. Mas Mateus sentia um chamado. Não bastava ter sido curado, ele precisava servir. Começou a frequentar as reuniões de jovens com mais assiduidade, participava das visitas aos enfermos e, aos poucos, sentia o desejo de se tornar um cooperador. Irmão Mateus, você tem um dom para falar do Senhor, disse-lhe o irmão Paulo, um dos cooperadores mais experientes. Por que não se prepara para servir na obra? Mateus aceitou o desafio. Passou a estudar a Bíblia com mais profundidade, a participar das reuniões de doutrina e, acima de tudo, a orar por direção. O encontro com a jovem que não acreditava. Um dia, durante uma campanha evangelística em um bairro pobre da cidade, Mateus conheceu Ana, uma jovem de 19 anos que trabalhava como auxiliar de enfermagem. Ela havia perdido a fé após ver muitas pessoas sofrendo no hospital onde trabalhava. Como você pode acreditar em um Deus que deixa crianças morrendo? Perguntou Ana com amargura enquanto Mateus e outros irmãos distribuíam folhetos. Mateus não respondeu logo. Olhou para ela com compaixão e disse: Eu já me fiz essa pergunta. Mas sabe o que aprendi? Que Deus não prometeu que não teríamos dor. Ele prometeu que não estaríamos sozinhos nela. Ana cruzou os braços, cética. Fácil falar assim quando você está bem de saúde. Mateus sorriu e levantou a manga da camisa, mostrando as marcas da esclerose tuberosa em sua pele. Eu tinha tumores no cérebro. Os médicos disseram que eu não viveria além dos 20 anos. Mas aqui estou. Não foi por mérito meu. Foi graça. Ana ficou em silêncio. Depois, com voz baixa, perguntou: E as pessoas que não são curadas? O que você diz para elas? Mateus respirou fundo. Que Deus não é injusto. Que Ele tem um propósito mesmo quando não entendemos. E que no final, para quem crê, a vitória é certa, seja aqui ou na eternidade. Ana não se converteu naquele dia, mas começou a frequentar os cultos. E meses depois batizou-se nas águas com lágrimas nos olhos. Mateus, você me mostrou que Deus não é uma ideia. Ele é real, disse ela, abraçando-o após o batismo. Aprovação que fortaleceu a fé. Nem tudo foram rosas. Um ano após sua cura, Mateus passou por uma grande prova. Seu pai, Senhor Antônio, sofreu um infarto e ficou entre a vida e a morte. A família que havia visto tantos milagres, agora se via diante de um novo desafio. Por que, Senhor? Mateus orava ao lado da cama do hospital. Por que agora? Os médicos eram pessimistas. Dona Maria, sua mãe, chorava sem parar. Mas Mateus lembrava-se das palavras que um dia havia dito a Ana: Deus não prometeu ausência de dor, mas presença no meio dela. E assim, entre lágrimas e orações, eles clamaram. A congregação toda se uniu em jejum. E contra todas as expectativas, Senhor Antônio se recuperou. Deus não nos abandonou, disse ele, fraco, mas sorrindo, quando finalmente pode voltar para casa. Ele só queria nos lembrar de que dependemos dele a cada dia. O chamado para o serviço. Hoje, aos 21 anos, Mateus Oliveira não é mais aquele jovem doente e cheio de dúvidas. É um cooperador em treinamento na CCB, dedicado a levar esperança a outros. Todas as semanas, ele visita hospitais, orfanatos e presídios, levando a mensagem de que Deus ainda opera milagres. Muitas pessoas me perguntam: como posso ter fé como a sua? Diz Mateus, em um de seus testemunhos. Eu respondo: não é sobre ter uma fé grande. É sobre ter fé em um Deus grande. Em uma de suas visitas a um hospital infantil, conheceu Lucas, um menino de 8 anos com leucemia. A mãe do garoto, desesperada, pediu: Irmão Mateus, ore pelo meu filho. Eu não aguento mais vê-lo sofrer. Mateus ajoelhou-se ao lado da cama, segurou a mãozinha frágil de Lucas e orou. Senhor Jesus, tu que saraste a filha de Jairo, que ressuscitaste Lázaro, olha para este pequeno. Se for da tua vontade, restaura a saúde dele. Mas, acima de tudo, dá paz a esta família. Não houve uma cura instantânea. Mas, nos dias seguintes, os exames de Lucas começaram a melhorar. E meses depois, os médicos declararam remissão. Não foi o Mateus que curou meu filho, disse a mãe de Lucas, emocionada, em um culto de ação de graças. Foi Deus. Mas ele usou a fé desse jovem para nos mostrar que ainda há milagres. O cotidiano na CCB, fé em ação. A vida na congregação cristã no Brasil não é feita apenas de milagres espetaculares. É feita de pequenos gestos de amor, de orações silenciosas, de mãos que se estendem para ajudar. Todas as manhãs, antes do trabalho, Mateus se reúne com outros jovens para orar. Eles leem a Bíblia, cantam hinos e compartilham suas lutas.
Às vezes a gente se sente fraco, confessa Mateus a um amigo após um dia difícil. Mas é nessas horas que a gente precisa se apegar mais à palavra. Nos cultos, não há instrumentos musicais, apenas vozes unidas em louvor. Não há sermões elaborados, apenas a pura mensagem do Evangelho. E é nesse ambiente simples que Mateus encontrou seu lugar. Muitas pessoas buscam emoções, milagres grandiosos, reflete ele. Mas a verdadeira fé está em servir, em amar, em perseverar mesmo quando não vemos o milagre. O futuro, uma vida entregue a Deus. Mateus sonha em um dia ser ordenado como cooperador e viajar pelo Brasil, levando a mensagem de esperança. Quer escrever um livro sobre sua jornada, não para se promover, mas para que outros saibam que Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma vidas. Se a minha história puder ajudar uma única pessoa a não desistir de Deus, já valeu a pena, diz ele com os olhos brilhando. Sua mãe, Dona Maria, olha para ele com orgulho. Você já é um milagre, filho. E agora está se tornando um instrumento nas mãos de Deus. Uma última oração. Ao final de mais um dia de serviço na obra do Senhor, Mateus ajoelha-se em seu quarto, como faz todas as noites, e ora: Senhor, obrigado por cada cicatriz, por cada luta, por cada lágrima, porque foi através delas que te conheci mais. Usa a minha vida, mesmo com suas limitações. Que eu nunca me esqueça de que não foi pela minha força, mas pela tua graça. Amém. E assim, na simplicidade de um quarto iluminado pela luz da lua, mais uma página é escrita na história de fé da congregação cristã no Brasil. Glória a Deus pelas maravilhas que Ele opera. Que este testemunho não apenas fortaleça a fé de quem o ler, mas inspire cada um a buscar a Deus com todo o coração, sabendo que para Ele nada é impossível. Amém.